Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e sim, você foi hackeado. Aqui é Guilherme Gomes da AC Software e hoje a gente vai voltar para a escola na aula 1. Aqui é Diogo Junqueira, VP da AC Software. Para mim é um prazer receber o meu amigo de muitos anos, Moisés Margoto. E aí, pessoal, beleza? Moisés Margoto aqui. Já tenho um pouco mais de experiência de TI do que muita gente que o cabelo branco ainda não chegou. Daqueles que o cabelo branco chegou, eu já passei dessa fase também, porque eu já estou ficando até sem eles. Mais de 20 anos na área de segurança, na área de TI, vivendo desde os momentos que a gente precisava de uma jaqueta para ir para o trabalho, de tão fria que era a sala, até hoje em dia, onde a cabeça da gente fica na nuvem o tempo todo. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre o que a gente ainda não consegue fazer, que é o upgrade de firma de uma peça aí fantástica, do meu tempo, que o pessoal chamava de BIOS. Vamos ver quem aí que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, lembra como é que a gente definia BIOS antigamente. Pô, ainda do mesmo jeito, hein, cara? Com todo respeito ao usuário, mas ainda do mesmo jeito, entendeu? Literalmente, do mesmo jeito. Eu lembro da aula 1 da faculdade, o professor contando essa piadinha. A piadinha não muda, né? Não muda. Essa é enquete boa. É uma verdade dolorida. Isso aí já... Vamos marcar isso aqui para corte, para as pessoas deixarem no comentário o que é BIOS. No final do episódio a gente conta. Se você é jovem e ainda não viu essa piadinha, no final do episódio a gente conta. Mas então, cara, você falou de uma peça aí que é o usuário, né? Para quem ainda não entendeu, é a peça que está entre a cadeira e o teclado, que não tem como ainda fazer o upgrade. E é muitas vezes o problema justamente da segurança da informação, né, Moisés? Às vezes você está lá compliance com tudo, coloca o melhor sistema de gestão de endpoint, coloca tudo, mas falta às vezes falta treinamento básico às vezes para várias e todas, ou se não dizer todas as áreas da empresa. Então vamos falar um pouco para a gente aí desse gap, Moisés. Como é que você está vendo isso aí a nível global, né, Moisés, que hoje está internacional, mas está aí no mundo inteiro, conhecendo o mercado global, como é que está isso? E falar um pouco também do que a gente acha que isso influencia no mercado nacional de segurança, de cibersegurança. Legal a gente falar disso, porque quando eu comecei lá nos meandres da década de 90, no momento que a tela tinha passado a ser colorida, nossa, Deus me livre, que tempo, velho. Eu cheguei dentro de um laboratório e eu vi um computador ligado no estabilizador, que estava ligado em outro estabilizador, que ligava em outro estabilizador, que ligava na parede. E eu cheguei para a pessoa e falei assim, o que é isso? É uma extensão que a pessoa está fazendo de estabilizador a estabilizador? Não, é porque eu ouvi falar que pode ter vírus vindo pela rede elétrica. Então eu coloquei 3 estabilizadores no caminho para não ter problema. Se vocês acreditam que a imaginação dos nossos queridos utilizadores, usuários, pessoas, companheiros, colaboradores não tem limite, tenha certeza, não tem limite. Com exceção da velocidade do clique que eles têm, o resto geralmente anda no mesmo tempo quando eu vi um estabilizador ligado no outro para não ter vírus. Pensa. Passando esse tempo, aí eu venho do seguinte, falei, não, já vi tudo. Aí eu vejo uma outra situação, no tempo que se usava disquete, aquele trocinho de plástico que tinha uma capacidade no máximo de meia música MP3, hoje em dia, o programa chegava lá e perguntava assim, insira o primeiro disquete. O cara lá colocava o primeiro disquete, aí insira o segundo disquete. O cara inseria o segundo disquete, só que ele ficava perguntando, cadê o segundo disquete? E o usuário respondia, o segundo disquete já está lá, só que ele não tirou o primeiro. Ele enterrava o segundo disquete em cima do primeiro e dava problema naquilo tudo. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de história que eu acumulei ao longo desses anos de quão criativo que são os nossos usuários. E não adianta você chegar para eles e falar assim, não, tá aqui um livro definitivo de tudo que você pode ou não pode fazer. Se você não controlar aqueles 2 instrumentos que ele usa,
primeiro instrumento é a mão esquerda, o segundo instrumento é a mão direita. Não adianta, eles vão te surpreender com o que pode vir por aí. E aí a imaginação é o limite. O que vem por aí, vocês não acreditam. Do que eu contei aqui, foi o início, né? Eu já vi gente jogando mouse sem fio fora porque estava quebrado, afinal de contas era mouse sem fio. Já vi gente que chegava e... Essa outra cena foi fantástica. A pessoa estava trabalhando e o pessoal numa outra sala, tentando trollar a pessoa que estava ali trabalhando. A pessoa levantou da mesa e tinha uma pessoa usando um software de acesso remoto e o computador começou a digitar sozinho. Rapaz, a tia da limpeza passou perto. Ela começou a dar vassourada no computador, gente. Eu vi essa cena, a pessoa, sai daqui! E começou a dar vassourada no computador. Isso acontece. Vocês não têm ideia do que pode passar na cabeça do ser humano. Meu Deus, é só isso que eu tenho pra dizer. Cara, eu dando aula para uma galera assim, chão de fábrica, aprendendo básicos de TI, isso em 1900 batatinha, eu pedi pro cara, leva o mouse agora pro botão iniciar. Aí o cara pegou o mouse, foi lá na tela. Eu falei, então, ainda não é touch, você está uns 10 anos adiantado. Mas eu acho que essa tecnologia um dia vem. Isso mesmo. Quando a gente traz para o cenário de segurança hoje em dia, tem uma máxima que a gente diz que nenhum ambiente é 100% seguro. Mas isso por quê? Porque as ameaças evoluem muito rápido, os tipos de ataque melhoram e tudo mais. Só que a maior parte dos ataques continua vindo do mesmo lugar que onde elas viam há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que é vindo pelos nossos utilizadores. Por aquelas pessoas que precisam usar o computador para trabalhar, usar o smartphone, usar tablet, usar site, usar rede aberta de aeroporto, usar computador emprestado do coleguinha. As ameaças continuam vindo dali. Elas não vêm necessariamente do ataque super personalizado. E eu vou dizer para vocês, nas primeiras empresas que eu trabalhei, existia uma coisa que a gente estudava que chamava engenharia social. Não tem nada a ver engenharia social com rede social que a gente conhece hoje. Sabe o que era engenharia social? A pessoa chegava e dizia assim, a pessoa pegava um telefone, ligava para uma pessoa de um determinado departamento e falava assim, olha, eu sou aqui do suporte da TI, eu sou aqui do Helpdesk, e a gente viu que aconteceu aqui um problema com o seu usuário. Qual é o seu usuário mesmo? Ah, usuário tal, Então, a gente identificou aqui um problema, só que eu queria resolver o seu problema, queria te ajudar a resolver o seu problema. Me fala só os 2 primeiros números da sua senha, para eu identificar aqui. Ah, é o 1 e o 2. Ah, ok. Não, tá certo. Não, você está me ajudando muito, você é uma pessoa fantástica. Então, só para a gente confirmar aqui, qual é o terceiro e o quarto dígito? Que naquela época as senhas só eram de 4 dígitos. Ah, é 3 e 4. Ok. Muito obrigado pela sua ajuda. Pronto, ele conseguiu a senha da pessoa só passando o Somebody Love. Só no Somebody Love, como diz o outro. Só no Somebody Love. E aí, os ataques conhecidos como engenharia social. E as empresas pagavam pessoas de segurança para que a gente ligasse para as pessoas e obter informações internas. O nome do sistema que ela usava, o nome do usuário que ela usa, a senha que ela utilizava. E vocês não imaginam o quão essas informações vinham fáceis. Vocês já viram aquela cena do cara jogando com as três cumbuquinhas, onde ele fica passando a bolinha de um lado para o outro? Eu vi essa cena muito em ponto de ônibus, sabe? No meu tempo de novo lá em Vitória, o que a pessoa fazia, ela tinha uma bolinha que ela ficava escondendo entre as cumbuquinhas para dizer, e tinha um outro que botava um dinheiro e acertava, mas era só para enganar o de trás. E o de trás ela assim, não, essa aí é fácil, o cara dava um jeito, a bolinha sumia e o cara perdia o dinheiro. Engenharia social, dentro de segurança da informação, é nada diferente disso. É eu me utilizar de algum método para obter uma informação, para inserir um malware, para obter uma informação interna ou confidencial de uma pessoa, utilizando um método de ataque, entre aspas, com os nossos utilizadores, os nossos usuários finais. Aquela pessoa lá do administrativo, aquela pessoa do financeiro. Opa, financeiro então, contas a pagar são os reis, porque eles têm tanto boleto
e os boletos mágicos sempre aparecem. Sempre. É uma coisa danada, né, cara? Eu tava até, antes de começar a gravação aqui, eu tava comentando que eu não pago boleto, não importa, eu tava falando até de aula de inglês, eu não pago um boleto porque alguém chegou no WhatsApp, tá aqui o boleto aqui da inglês do seu filho. Normalmente eu verifico lá se está em débito automático autorizado, DDA, que é uma maneira bem mais segura, que eu verifico quem é o emissor, confiro valores e assim por diante, né? E isso é uma coisa que eu faço pessoa física, né? E às vezes eu vejo aí o pessoal recebendo boleto em época de... Realmente, às vezes parece um boleto, uma guia de um governo, de algum órgão, uma conta de energia, e às vezes vai lá e paga e isso aí vai para a conta de alguém, né? Então é o famoso BIOS entrando em ação ali, né? Que a gente vai contar quem que é o BIOS no final do programa, mas basicamente é o usuário ali acontecendo isso. E uma coisa que você falou interessante, que lá atrás já se utilizava, hoje ainda se utiliza, que é engenharia social, claro que muito mais moderno, mas, pô, a invasão recente aí do Uber foi conseguida exatamente com essa modalidade, né? Alguém ligou pro cara falando que era da TI para conseguir uma confirmação do duplo fator de autenticação, e depois começou a fazer bomba de push notification, e o cara entregou a porra do código ali pro cara para poder parar de chegar aquela notificação para ele, entendeu? Então, assim, ainda hoje, a engenharia social é muito utilizada pelo atacante, e principalmente alvos de grandes empresas, e eles vão, às vezes, utilizar o target, vão mirar naquele pessoal que tem acesso a certos sistemas e assim por diante. Então isso aí é uma preocupação bem grande, né? Quando se fala de engenharia social ainda hoje, né, Moisés? É isso mesmo. Quando a gente fala em engenharia social, as empresas hoje em dia, com essa questão de open office, open space, onde as pessoas têm aquelas mesas livres, é muito comum, especialmente o pessoal, por exemplo, de contas a pagar, dependendo de como chegam os documentos para a pessoa, qual é a função de contas a pagar? Vamos lá. Então, somos pessoas aqui que estamos acordados nesse podcast, ouvindo. A função de uma pessoa de contas a pagar é pagar contas. Exato. Não é validar se as contas devem ser pagas necessariamente. Então, elas estão ali para processar. Elas estão, no final do dia, elas estão querendo que a pilha de contas dela, das coisas que ela tem que fazer, chegue no fim. A fila dela seja limpa, porque a coisa mais importante do dia é sair da empresa no horário. É ir para casa, é relaxar. Você tá me dizendo que se passar alguém jogar um boleto no escaninho, o cara vai simplesmente pagar? Eu vou dizer para você que eu já vi isso acontecer. Já aconteceu antes, entendeu? Sabe por que muitas vezes acontece? Assim, falando assim, porque eu tive uma experiência já há muitos anos atrás, eu trabalhei em departamento financeiro, e tinha uma coisa que financeiro não podia deixar acontecer, porque era problema para ele, é deixar a conta atrasada, porque a multa e juros, etc., era um problema sério para o financeiro. Se ele atrasasse, se ele deixasse de pagar um boleto. Então, se chegasse lá um boleto naquela época lá, que não tinha tanto, não chegava boleto digital, etc., chegasse um boleto lá e parecesse um boleto de um IPTU, ou parecesse um boleto e ninguém conferisse, fizesse aquela conferência, a pessoa às vezes ela pagava, cara. Ela colocava lá no malote, no gerenciador financeiro e às vezes ia embora. E aí é aí que o atacante entra. E ele sabe as datas certas que chegam esses boletos, né, Moisés? E aí para a pessoa não causar um problema para ela mesma e para o departamento, que é um atraso, que é uma multa, ela acaba pagando a conta indevida. Isso, e você imagina o seguinte, o boleto ele é só um dos problemas. Porque a pessoa chegou lá, teve aquele prejuízo financeiro, tem gente que tenta rastrear, bota a polícia atrás, faz boletim de ocorrência e vai. Só que hoje em dia, o alvo do atacante não é o boleto, é onde paga os boletos. Ou o acesso de quem pode fazer determinadas operações bancárias, ou que tem acesso a determinados dados da empresa. O que a empresa vale hoje em dia são os dados que ela tem. Se é uma empresa de comércio, são seus clientes, é seu estoque, são seus fornecedores, suas notas, por quanto compra, por quanto vende. E os atacantes estão de olho nisso. E como é que a gente previne que esse dado não vaze? Ou que a pessoa não cometa um erro de deixar que o escaninho de boleto esteja disponível para que as pessoas empurrem outros documentos? O que a gente pode fazer? Essa é a pergunta tipo quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né?
que o cara fica assim, como é que você resolve? Porque é um problema claramente humano, né? Você vai ali, mas tem resposta, assim como quem nasceu primeiro ovo ou a galinha, eu descobri recentemente que foi o ovo. Meus parabéns. Inevitavelmente. Foi uma grande. Aos 40 e poucos. O Gomes está olhando assim. Foi o ovo, Gomes. Tá, não. Por que foi o ovo? Porque pelo seguinte, olha só. Se concluiu que as aves evoluíram dos dinossauros, certo? Então, um belo dia, um dinossauro botou um ovo e saiu uma galinha dele, sacou? Foi fruto da evolução. Não a galinha, literalmente, mas foi. Haviam ovos antes de haver. O chat GPT falou, foi por isso, entendeu? Agora eu entendi. Agora eu confio. Eu não vou entrar no. Quem veio primeiro, o ovo ou o dinossauro, porque é uma outra parada, mas tudo bem. Não, mas haviam ovos antes de existirem galinhas. Essa que é a parada. A pergunta é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não o dinossauro. Quem veio primeiro? Exato. Aí que tá o X da questão. E a resposta à pergunta faz sentido. Vamos por partes. Vamos voltar pro problema real, o problema do dia a dia nosso, de TI, que é mais fácil. Vamos deixar o negócio de ovo pra galinha. Mas paleontologia não vai chegar. A pergunta do Moisés não é mais difícil do que essa. Não. Mas é mais difícil do que isso para resolver. Resolver é mais difícil. Pensa aí na resposta, pessoal. Vocês que estão ouvindo a gente, vendo a gente, pensem na resposta. O que eu posso fazer para um dado não vazar? Né? E aí eu vou te dizer o seguinte, você enquanto está pensando nessa resposta, você acabou de receber um e-mail de uma pessoa que não vive no Brasil, né? Ele vive fora do Brasil, e ele está com um problema, porque ele precisa movimentar um dinheiro, precisa de uma conta para receber um dinheiro, e essa conta para receber esse dinheiro precisa pagar uma taxa para você receber alguns milhões dessa conta, e ele promete dividir com você. Né? Você recebeu um e-mail, você é uma pessoa escolhida, você é uma pessoa premiada, iluminada, né? Você é uma pessoa premiada, e você recebe um e-mail de um sheik, de um sir, de uma pessoa lá de fora, dizendo que, cara, eu tenho aqui $5 milhões, eu estou disposto a dividir esses $5 milhões com você, mas eu preciso pagar essa taxa de liberação desse dinheiro que custa R$1.000, R$500, alguma coisa assim. Mais fácil, geralmente, né? Mas se você chorar, faz até por 150. Faz. Né? Fecha qualquer negócio a taxa. Consegue desconto da taxa. Exatamente, ainda consegue desconto. Isso é um tipo de ataque de engenharia social que continua fazendo sucesso até hoje em dia. É a pessoa que recebe um e-mail com o título, começa dizendo, eu preciso da sua ajuda. Né? Você é uma pessoa especial, você tem essa capacidade. E aí eu digo para você o seguinte, eu acredito que não existe o ser mal, eu acredito o ser bom, mas que faz bom só para ele. E ele vai utilizar da boa-fé das pessoas, e muitas vezes eu não posso julgar as pessoas do que elas fazem de errado. Porque elas tentaram responder um e-mail desse com boa-fé. Só que aí a gente tem que ser mais malicioso, e aí a gente fala muito de uma lição que eu aprendi, que a lição do sinal amarelo. Para que serve o sinal amarelo no trânsito? Precisa acelerar. Fantástico. Já tenho para quem eu preciso recomendar o que a gente vai falar no final do podcast hoje. Vendi um, né? Não tem problema. Atenção, né? Não, amarelo desacelera. Né? Minha esposa até disse, se você quiser... Antes de ficar vermelho, né, Gomes? Pra não levar multa. Isso, se você quiser que o cara que tá chegando perto de você pela esquerda te ultrapasse, dê seta dizendo que você vai virar para a esquerda, né? Porque quando você der seta, ele vai lá e te ultrapassa só para não deixar você passar, né? Mas o sinal amarelo, se você olhar para o chão, perto do sinal amarelo, tem uma faixa que ela vem pontilhada, depois ela se torna contínua. Você só tem direito de passar se o seu carro já está mais da metade naquela faixa contínua. Então, se você acelerar, Gomes, sinto lhe informar, você toma uma multa. Né? Infelizmente para a gente da área de segurança, a gente não consegue multar nossos usuários. Eles veem o sinal amarelo, cara, eles saem correndo.
ou como diz no meu tempo, a mão coça, eu preciso clicar. Vê aquela mensagem, aquele link, eu clico primeiro, pergunto depois. Se tem um link é pra clicar, pô. Simples assim. E essa questão quando a gente fala do sinal amarelo, de o sinal amarelo aparecer e você acelerar, é a segunda grande cartada que os enganadores, que os atacantes pegam as pessoas na engenharia social. A primeira é trata uma pessoa como especial, né? Já digam os amantes franceses, italianos, que conquistam as mulheres pela sua voz, ou os seus parceiros pela sua voz, e pelo seu charme, ou seja, tornam a pessoa especial. E o segundo, o fator tempo. Clique aqui agora porque essa oportunidade pode acabar. É única. Essa oportunidade é única e eu não sei até quando ela vai estar disponível. Ela só vale para você nesse momento. O cara utiliza gatilho mental de escassez e de tempo para poder pegar o atacante, para pegar o usuário ali, o BIOS, e fazer ele clicar. Isso aí, infelizmente, acontece todos os dias, né? E a pessoa acha que realmente ela é especial, ela conseguiu aquele desconto, ela vai conseguir, às vezes, aquela super promoção ali que tá prevista ali para pegar com metade do dinheiro do shake ou metade do dinheiro de alguém lá que vai transferir isso para ela. É algo que acontece diariamente, né, Moisés? Isso mesmo. E a gente não pode chegar e dizer assim, a oportunidade ela não existe. Porque sempre vai aparecer alguém dizendo que conseguiu já ganhar dinheiro com isso. Geralmente é quem aplica o próprio golpe. Ou quem ganha dinheiro com o próprio golpe, porque eles fazem a propaganda invertida. Toda vez que te pedirem um cartão pré-pago pelo WhatsApp, cara, dá o cartão porque eu ganhei tanto. Eu achei fantástico esses dias atrás, eu vi uma propaganda acho que foi uma propaganda no YouTube que apareceu, um cara mostrando um aplicativo desses de caça-níquel. Olha aqui, eu coloquei $1. Joguei uma vez, veio 12. Joguei outra vez, veio 25. Joguei outra vez, veio 125. Olha, clica aí que você consegue isso também. O que ele está vendendo? Ele está chegando para a pessoa falando assim, neste jogo você só ganha. Quando a gente vai usar a engenharia social, sempre tem um prêmio. Sempre tem um pote no fim do arco-íris para a pessoa. E esse pote no fim do arco-íris é geralmente onde a pessoa é enganada. Então ela chega, eu primeiro trato a pessoa como especial, segundo, eu pressiono a pessoa para que ela clique, para que ela vá mais rápido, e se ela desconfiar, eu uso a terceira arma. E qual é a terceira arma? Vamos lá? Quem conseguiu já pegar qual era a terceira arma que eu uso com o usuário? CRI. Não sei, cara. Eu fui pego na primeira, pô. Eu não cheguei na terceira, não. Na primeira, falou que era uma herança para mim da minha família holandesa, já cliquei. Acreditou, aí depois que eu descobri, nem holandesa minha família é, pô. Exatamente. É o mesmo sentimento que as pessoas têm de jogar na loteria. Toda vez que eu sou tratado como especial, que eu tenho uma oportunidade única, eu vou me dedicar para que aquilo aconteça. Não importam as consequências. Então, eu lembro de ter visto uma vez as pessoas falando assim, clique aqui, pega essa oportunidade agora. Aí a pessoa pega e, por exemplo, baixa essa aplicação lá do cassino, do caça-níquel, joga uma vez e perde, só que o que você faz em cima? Você trabalha a insistência. Cara, você errou, você tentou uma vez me passar sua senha, mas essa senha não funcionou. Tenta de novo que agora você consegue. E você fica instigando a pessoa, você estimula a pessoa e você leva a adrenalina dela lá para cima, dizendo que ela tá no processo, ela vai chegar lá, né? Então, dentro das muitas formas que a engenharia social consegue fazer numa conversa com a pessoa, se ela trava depois de ter começado a falar alguma coisa,
a insistência para que ela aceite, aproveite a oportunidade, senão a oportunidade vai ser de outro, aquele sentimento de perder, ela acaba entregando o ouro. Ah, sim. É uma gamificação, né? Botar o cara no game, né? Eu uma vez passei por uma experiência bacana de... foi ao vivo, na verdade, mas o cara aplicou todas essas técnicas comigo, tentando vender aqueles planos de hotel, né? Então o cara chegou e tal, fui recebido com uma mesa cheia de quitutes, aquela coisa toda, senta aqui e tal. Pai, chegou, virou a tela do computador, vários hotéis maravilhosos no mundo inteiro, aquela coisa toda. Aqui você só paga esses pequenos $300.000 aqui, você vai poder viajar para o mundo todo. Eu falei, não estou interessado. Não, calma. Não diga que não está interessado ainda, porque você vai fazer isso, você vai ganhar um plus disso, um plus daquilo. Assim, então, cara, não sei o que. Não, vem comigo aqui. Aí o cara me levou para um andar onde estava cheio de atores. O pessoal reservando viagens, não sei o que. Eu falei assim, gente, não faz sentido nenhum ter um monte de gente aqui reservando viagem. O que é isso? Tinha um monte de gente vestido com biquíni, chapéu, toalha no ombro, reservando viagem. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Que parada é essa? E o cara, tá todo mundo aqui planejando seus próximos voos, não sei o quê e tal. Eu falei, tá, legal, faz muito sentido isso, né? Tipo assim, todo mundo foi ali presencialmente reservar. Aí eu voltei pra mesa e tal, e o cara falou assim, olha, não tô interessado. Ó, se você não fizer agora, você vai perder sua oportunidade e tal, não sei o quê. Assim, não, olha, eu prefiro avaliar a proposta. Não tem avaliação, você fecha agora, você perdeu. Eu falei, não, então eu prefiro perder. Beleza, então a segurança te acompanha para fora. O quê? Aí a segurança me levou para fora, para mim não ter contato com as outras vítimas que estavam no sofá esperando para a próxima. Nesse grau de maluquice. Loucura. Mas assim, é toda uma técnica, tem todo um método, e você cai num sistema. Né? Eles ficam aplicando o golpe repetidamente. E toda vez que a gente fala desse sistema, sabe o que me vem à cabeça? Né? A gente está aqui entre profissionais de TI, pessoas dedicadas. Me perdoem, por gentileza, me perdoem os veganos, mas quer sistema que funciona melhor do que sistema de churrascaria, gente? Quando você chega na churrascaria, quem é que traz um espeto de picanha? Como é que é? Shoulder steak, ribeye. Quem é que traz isso? A pessoa traz aquele espetinho de linguiça, de frango, né? Aquele espetinho que... É espetinho em procissão, vocês conhecem espeto procissão? Não, é aquele espetinho que ele vai na churrasqueira e volta, parece que ele nem saiu, né? Ele voltou igualzinho, né? Volta, ele vai volta, né? Vai de novo. O pessoal vai tentando te enchendo daquele negócio. Né? E esses dias para trás, mesmo fora do Brasil, tive numa churrascaria, numa churrascaria rodízio, rapaz, o sistema é igualzinho. Mas é possível entender 100% das fraudes, das formas que as pessoas são atacadas, para ela chegar na churrascaria e só comer picanha? É possível. Eu digo para vocês que, depois de tudo que eu vi, não existe pessoa que não tem jeito. Existe pessoa que não quer aprender. Mas pessoa que não tem jeito, essa não tem. Quem aprendeu consegue chegar na churrascaria, só comer picanha de primeiro corte, né? Aquela que vem redondinha ali na bolinha. E na hora que o cara chega de novo, ele até passa o pincel para parecer que ela é de primeiro corte. Não, essa aqui não. Eu quero aquela lá. Volta aí. Pode rodar que nós estamos aqui esperando, né, Moisés? Mas aí é o conhecimento, né, Moisés? É o conhecimento, porque você conhece como o sistema funciona. Porque você chega vamos lá. Como é que é o sistema? Você entra na churrascaria, primeiro tem o hiato. O hiato é o seguinte, você senta, tem um momento em que ele te deixa com fome. Você vai sentir cheiro da parada, né? E tal. O garçom não vem direto. Tem que te dar um desespero. E na hora que vê que você está desesperado, fala assim, agora ele vai aceitar até linguiça, entendeu? Vai linguiça. De ontem. De ontem, leva agora e vai na massa, vai muito. O cara ficar entupidão. Beleza. Aí depois o cara vê ali passando um espeto mais nobre, assim, lá de longe, mas já não tá. Tem uma mecânica, não tem uma jogada assim? Você só consegue quebrar o jogo se você conhece. Exatamente. Conhecimento fundamental nesse caso, né? O conhecimento é... E eu já
do mesmo jeito que eu já vi gente jogando mouse fora porque não tinha fio, né? E custava caro. Vou dizer para vocês, custava mais de $200 um raio de um mouse sem fio. E o detalhe, o mouse não era wireless igual a gente conhece. O mouse ele era por infravermelho. Então você tinha que ficar retinho na base dele para ele funcionar. Era terrível. Mas custava caro. E a pessoa tacou aquele negócio no lixo com força ainda, né? Tipo assim, arrancaram o fio desse negócio aqui, não funciona esse aqui mais, com o fio quebrar não funciona, né? Já era. É igual o tempo de faculdade, antigamente, pra galera mais nova, mouse tinha uma bolinha embaixo, né? Nossa, e o que a gente fazia no laboratório da faculdade? A gente roubava as bolinhas de baixo para dizer que o mouse parava de funcionar, mas aí eles transformaram o mouse ótimo e a gente ficou sem bolinha para arrancar. Sem a piada. Agora, vamos para outro lado. O que é sucesso nessa galera que a gente consegue treinar, essa galera que quer aprender? Eu tenho um exemplo fantástico. Eu vou dizer para vocês que eu falo isso com orgulho, porque é de onde a gente não espera que as coisas vêm, que vem a maior surpresa. Trabalhei numa empresa uma vez, a gente estava fazendo uma implantação de política de segurança, ISO 27001, que é de segurança da informação e tudo mais. E a gente treinou as pessoas mais simples e de onde a gente às vezes não espera. E a gente disse que a pessoa, para entrar dentro daquela área segura, ela precisa estar com o crachá da empresa. E essa pessoa da limpeza tinha acesso a uma determinada área segura, né? Lembro com muito carinho o nome dessa pessoa até hoje. Nunca vou esquecer. Café bom igual ela fazia. Nenhuma Nespresso faz. Até hoje, e ela chegou e ela peitou o CEO da empresa, falou assim, o senhor não vai entrar aqui não, o senhor está sem crachá. Eu aprendi que a regra tem que entrar com crachá aqui dentro. O senhor me perdoe, mas o senhor não pode entrar não. Porque o CEO da empresa, que ela conhecia, tentou entrar de carona numa porta, para que ela estava saindo dessa área, ele falou, não, deixa aberto. Não. Ela falou aí, pum, fechou a porta, falou assim, o senhor está sem crachá, o senhor não pode entrar aqui. Aí você chega assim, uau, essa pessoa não tem medo do próprio pescoço, né? Se a gente pensava como os chefes de antigamente, né? Que a pessoa primeiro atirava para depois perguntar se era para levar vivo ou morto a pessoa. Mas hoje em dia eu digo para vocês, se você tem uma atitude dessa, você trabalha numa empresa e tem uma atitude dessa que você fala da regra junto com a pessoa, por mesmo que a pessoa dê uma carteirada, você é reconhecido porque você está seguindo a regra. Você está tendo uma atitude mais segura, né? É a mesma coisa que eu pessoalmente admiro muito, apesar de também fazer muita piada, me perdoe, o pessoal de segurança no trabalho que pega um chefão que vai passando sem capacete, sem os EPIs lá certinho, e a pessoa fala, pode parar, some daqui. Se você não está usando o equipamento adequado, pode pular fora dessa área aqui. E a pessoa tem que sair, senão tem consequência daquilo. Então, gente, por incrível que pareça, você pode pegar o melhor exemplo, o exemplo mais homérico que você tenha da sua carreira, se a pessoa está disposta minimamente a aprender, tem jeito, tem como sair do outro lado. Isso é fundamental, né, Moisés? E assim, uma coisa que é interessante, até para muita gente da área de segurança nos ouvindo aqui, muitas vezes a gente investe aí, né, centenas de milhares de dólares, vamos dizer assim, na melhor solução do mercado, na melhor solução de endpoint, na melhor antivírus, no melhor tudo. Mas a gente esquece do usuário, né? Ou muitas vezes a gente não sabe como lidar com aquele usuário, que não é às vezes nem em função, às vezes, da área de TI ou de segurança, é uma função às vezes conjunta, que muitas vezes demandaria RH, demandaria compliance, porque envolve uma série de áreas, de departamentos, imagina uma empresa multidepartamental. E muitas vezes não tem essa política, estou falando de empresas grandes que eu conheço, não tem essa política aí de tentar de fazer esse tipo de educação. Às vezes eles têm ali, né, a gente teve aqui com o pessoal do El Pescador, às vezes eles fazem teste de phishing, etc., mas ainda falta educação básica de segurança da informação e contínua. E isso aí a gente vê uma carência muito grande
E aí a mesma coisa que você deu exemplo aí clássico, que com certeza essa pessoa que teve uma aula, teve uma regra ali, escutou que é proibido entrar sem crachá, e ela falou, cara, não importa quem seja, tá sem crachá, não pode entrar. Então, isso aí para um link, isso aí para um boleto é fundamental também, né? E a gente não vê isso acontecendo. E aí a gente vê empresas hoje, às vezes, a maioria, ou grande maioria, tá híbrida, tem pessoal em home office, às vezes o pessoal não está no mesmo local, tem locais diferentes. Então, essa necessidade de ser algo contínuo e para ter toda a empresa está cada vez maior, né, Moisés? Eu acho que é uma carência aí, uma dificuldade que a gente entende. Eu acho que todos os profissionais especialistas de segurança de informação falam, pô, cara, mas a gente já fala, já mandou um e-mail, já mandou aviso, já fizemos palestra para o pessoal não clicar e o cara vai lá e clica. A gente já falou que os boletos, que os contratos não chegam dessa maneira, a pessoa vai lá e clica no contrato. Que é isso também, né? A gente falou aqui de exemplos drústidos, mas os golpes de engenharia social, muitas vezes, eles são muito especializados. Se eles vão focar no jurídico, eles vão focar ali com relação a contratos, a informações do Projude, ali, às vezes, a atualização de um processo, a pessoa vai lá, às vezes, por falta de atenção, fazer uma pequena verificação e clica. Entende? Porque ela não teve aquele treinamento específico, né? Ou então o dia de pagamento de folha, cara, o pessoal ali, quando você pagar, pum, recebe alguma coisa e clica. Então acontece muitas vezes não pela essa curiosidade, por essa vontade de querer, mas pela falta realmente dela ter sido treinada, que aí é uma falha de toda uma organização, de toda uma empresa, dela ter sido treinada especificamente para fazer essas observações, que ninguém nasce sabendo. Se alguém é um ignorante naquele assunto, é porque ela não aprendeu ainda, né, Moisés? E é isso que eu acho que falta muito ainda, e é uma carência que eu vejo no mercado global, não é só nacional, não. Não, isso não tem nacionalidade, não tem cultura, isso é natural do ser humano. E eu vou dizer, você falou num ponto super legal, às vezes a TI pensa assim, cara, se eu consigo logar, se eu consigo aplicar patch, a responsabilidade é minha. E vamos combinar, a gente da área de TI, a gente vem herdando, a gente parece filho de família de milionário que não tem filho. A gente começou herdando, a gente começou tomando conta de sistema. Aí do sistema veio o computador. Do computador veio a rede. Da rede veio o telefone. Do telefone veio a câmera. Da câmera veio o cara da cafeteira. E da cafeteira vem o cara que cuida do vídeo áudio projeção, que depois vem o controle de acesso, que depois vem o cara usando o chat GPT, depois vem isso, depois aquilo. E a gente vai herdando, a gente vai herdando. E como é que a gente pode fazer para agir e prevenir com que o usuário deixe de ser um gerador de problema para ser um cara que trabalha junto com a gente? Vamos motivar as pessoas, vamos... E aí eu já vi todo tipo de coisa. Vamos dar presente para o cara que faz o treinamento. Responde uma pesquisa de satisfação, eu dou uma cesta básica. Gente, eu já vi de tudo. Mas aonde o cara respeita é onde você puxa aquilo que é interessante para ele. Vamos falar de coisa interessante que não tem nada a ver com TI? Uma brincadeira boa para a gente fazer aqui. Eu vou pedir para todo mundo pensar numa coisa, não pensar, aliás, numa coisa que eu vou falar, tá? Eu quero que vocês não pensem num bolo de chocolate. Não pensem no bolo de chocolate, não pensem naquele bolo que tem aquela calda escorrendo por cima, aquele bolo que não tem o recheio de brigadeiro no meio, mais coco, mais todos os outros recheios que eu gosto. Não pense que ele, inclusive, está em promoção e não pense que você tem esse disponível na tua frente agora. Como você me ouviu muito bem, você não pensou nisso e sua boca não encheu d'água, porque se você gosta de bolo de chocolate, provavelmente foi isso que aconteceu. A gente... Moisés, eu quero meu com chantilly. Pô, aí, ó. Tudo contra, né? Moisés, eu te odeio, Moisés. Eu tô com fome, Moisés. Você tá fazendo isso. Moisés, eu ia falar a mesma coisa, Moisés. Eu tô com fome, ainda não comi hoje, cara. Exatamente. Eu só almocei, Moisés. Sabe que... 7 horas da noite, Moisés. Isso é uma coisa que a psicologia tem, que o ser humano, ele não materializa um não. Sabiam dessa? Se a gente chega para uma pessoa para que seja proibido estacionar,
ela primeiro pensa na vaga de estacionar, depois o corte. Então, primeiro ela mostra o símbolo de estacionar, depois ela corta. O cérebro da gente é feito... Aí vem o pessoal que faz esses treinamentos Security Awareness e fala assim, não clica, não clica. Eu vou dar um exemplo para vocês como a nossa natureza é preparada para clicar. Chega para uma criança, joga a bola com ela, a bola vai andando para a rua, chega para a criança e fala o quê? Não pega a bola, ou não atravessa. O que ela vai fazer? Ela vai atravessar e vai correr atrás da bola. Vai correr Na hora. Na hora. E aí, pais, mães, responsáveis, tutores, se a criança for atravessar a rua, fale, fique aí, parado. Se você usar o não, ele vai descartar o não e vai fazer o que vem na frente. E muitas vezes os treinamentos que nós estamos dando para os nossos usuários são treinamentos que falam assim, não clique, não clique, não clique. Ele vai descartar um não no início, porque ele tem que ver o clique primeiro. Então, ele primeiro clica e depois ele lembra do que ele não era para ter clicado. Coisa simples. Mas isso, quem é que manja disso dentro de uma empresa? Lá o pessoal de RH, lá o pessoal que manja de psicologia, manja dessa máquina que é a nossa cabeça. Foi por isso que a gente... Não, mas aí eu não tô, aí eu não aguento, mas aí a gente temos que revelar a surpresa. Então, Falar, cara, temos que falar. Nós temos... Moisés, não conta Não, o que vem não por aí, conta, cara. Moisés, não conta! E aí vem a última questão, é que levante a mão o primeiro que curte pra caramba esses treinamentos de página estática que a gente tem que seguir todo ano, que a gente tem que ficar lendo, que a gente fica doido para que apareça logo o botão de vai para a próxima página, porque aquilo não é interessante, aquilo não agrega nada. Que aquilo ali é o seguinte, seu chefe vai brigar se ele ver seu nome na lista de pendentes. Você só precisa ter aquilo finalizado. Mas aquilo não veio para agregar valor. E o que você dá valor? Eu tenho certeza que tem meia dúzia nos assistindo, talvez lá de Vitória, lá da minha terra, que gosta do TikTok. Que gosta de ir lá no YouTube, pegar aqueles shorts e ficar assistindo umas coisas engraçadas lá para dar umas risadas. Para rir daquele cara que chega sexta-feira na hora do almoço e manda aquela mensagem. Gente, aquela mensagem sexta-feira na hora do almoço, eu já tive vontade de matar aquele cara. Porque eu tava com um monte de coisa para entregar. Mas a pessoa quer ver alguma coisa que fale com ela. Não só pegar essas sacadas, do tipo sinal amarelo, segurar a mão boba, a mão rápida, entender que a linguagem certa de falar, mas também que seja atrativo. Aquilo que vale a pena. Que você invista pouco tempo, mas que seja um tempo de qualidade. Que seja aquele tempo que, cara, eu vou ficar aqui pouco tempo, mas o tempo vai valer a pena. Que é fazer a coisa acontecer. Então aí a gente chega aqui para revelar, depois dessas dicas, que vocês podem utilizar bastante, o que a gente vai trazer para mexer e transformar, colocar no verde a engenharia social. Verde no sentido de que ataque não vai funcionar, mas nas empresas que a gente cuida. Exatamente. Isso bate, mas acho que um desafio que é alguém capacitado, com um background suficiente, mas que também fale a língua desse povo, ou língua de ponta a ponta, que esse é outro problema também, que é nivelar o diálogo. Você falar de segurança com o pessoal da TI é uma coisa, falar de segurança com o pessoal da ponta é outra coisa. Falar com essa senhora da limpeza sobre segurança é outra parada, né? Isso. E também usar exemplos reais. Você chega para a pessoa e fala assim, analise o e-mail, veja se a pessoa é conhecida. Por mais que seja bonito de falar, ninguém vai olhar isso se não for exemplo prático. Você tem que ir para a prática. Como é que você aprende a mexer com a elétrica? Tomando choque. É ir lá passando o fio mesmo, ligando o fio no quadro, né? Fazendo as coisas acontecer. Você investiu não sei quantos milhares, milhões de reais numa solução de DLP, e eu vou contar essa historinha para a gente agregar aí e não revelar surpresa depois. A pessoa, ela tinha lá na empresa dela um sistema de gestão de conteúdo, né, de conteúdo web, então não deixava acessar site inseguro.
E a pessoa veio um link, a pessoa clicou nesse link e esse link foi bloqueado. E a pessoa ficou indignada porque o link foi bloqueado. Afinal de contas, ela precisava terminar o trabalho dela. Mas ela não leu. Por quê? Por que ela não leu? A mensagem estava em inglês. E a pessoa não leu. Aquilo não valia a pena. Então, o que ela fez? Ela foi lá e conectou na rede através do celular dela. Ou seja, estendeu o celular dela com ponto de acesso. Saiu do fio de conteúdo da empresa, né? Usou um outro dispositivo, porque o computador dela tinha proteção, mas ela usou um outro, encaminhou para o e-mail pessoal dela e foi lá e clicou de novo. E aí foi para a página maliciosa e entregou os dados do cartão de crédito para isso. Isso foi um caso real. A pessoa entregou os dados do cartão de crédito com base no cartão de crédito. E aí a gente vê a sofisticação dos atacantes. O atacante foi lá e, com os dados do cartão e mais os dados da pessoa, fez uma chamada de volta, se passando pelo sistema de fraude do banco. Eu falei assim, você tem esse cartão, eu tenho os números. Então ele não perguntou para a pessoa, ele já sabia. Então eu preciso fazer a suspensão desse cartão. A gente vai fazer uma notificação por isso, só que eu preciso que a senhora ou o senhor confirme isso. Não, tudo bem, você tem todas as informações, você é uma pessoa do banco. A pessoa inseriu um ransomware dentro da empresa, a pessoa clicou, encriptou o departamento inteiro, incluindo o sistema de ERP da empresa, o SAP da empresa. Não. Então, a empresa parou, o cara pegou o número de cartão de crédito usado de uma compra só para chegar perto da pessoa. E foi lá e ele não abusou do cartão de crédito da pessoa, que devia ter lá seus alguns milhares de reais de limite, mas o que ele queria? Ele queria o resgate da empresa. Você pode investir o quanto você quiser em ferramentas miraculosas de segurança, investir em SOC 24/7, investir em empresa de serviço gerenciado de segurança, melhor endpoint, melhor data loss prevention. Se você não investir no usuário, esse daí não tem ferramenta que você consegue impedir 100% da criatividade dele, né? Eles são criativos pra caramba e eles conseguem passar por cima disso. E vou deixar agora pro Mr. Anderson rupar os tambores pra gente falar do que a gente não ia revelar no final. O que pega é o seguinte, cara. A gente não vai revelar agora. Nós vamos revelar, porque é claro, porque os nossos ouvintes não vão clicar no link abaixo desse episódio para conhecer. Para não conhecer. Aula 1. Muito bem. Esse é o Aula 1. Aula 1 é o nome do produto, porque é o seguinte, cara, assim, é preciso o básico, o mínimo de cibersegurança. Essa foi a preocupação que surgiu do nosso papo. Caramba, como é que vem isso, né? Como é que você prepara lá o chão de fábrica? Sai muito mais barato você preparar a tua equipe do que realmente ter que lidar com um infortúnio, né? Mas qual o produto, né? Como é que você faz? Tinha essa pergunta, legal, tem que treinar, como? Né? Tem que passar informação. Qual a melhor informação? E honestamente a gente não encontrou nada bom o suficiente no mercado. É por isso que nós trouxemos Moisés Margoto para criar ali do zero o produto que é bom, um produto que entrega realmente, que realmente oferece esse treinamento, levando em consideração todos esses aspectos psicológicos, levando em consideração a cabeça do tiozinho da limpeza até ao cara cabeça da TI. Quais são as mecânicas, qual é a lógica, levando em consideração psicologia, levando em consideração conhecimento técnico, levando em consideração uma boa comunicação, um jeito que não seja chato, um jeito que seja interessante, um jeito que realmente desperte a atenção do teu funcionário. Aula 1. Aula 1 é o produto que nós estamos colocando agora no mercado para que você tenha acesso a esse tipo de informação. Vamos lá, Moisés. Conta pra gente aí um pouco sobre o Aula 1. Não, show de bola. O Aula 1 foi é um produto que ele está sendo gestado, ele está sendo preparado já tem tempo. Porque a partir do momento que a gente aprende,
e nesses anos que eu tive a oportunidade de também ser instrutor, de também levar a mensagem para outras pessoas, o jeito que a gente aprende é só nosso. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, puta, o cara técnico vai falar de alguma coisa, ele vai falar de um jeito chato, ele vai misturar as letrinhas, ele vai usar aqueles jeitos de falar que pouca gente entende. Resultado final, não é efetivo. Vou comprar minha ferramenta aqui, vem com uma coisa meio embutida, algumas pagas, outras até não pagas, mas aquilo não engaja a pessoa. O que engaja é o jeito TikTok de ser, de um jeito de você prender a pessoa por um tempo de qualidade. E foi por isso que a gente preparou esse projeto com muita atenção, para que as pessoas que tenham esse contato façam ligações entre coisas do dia a dia, igual a gente falou do sinal amarelo, igual a gente falou a pessoa premiada, exemplos reais, como é a questão de clicar, a questão de olhar, tudo exemplos de verdade, como se a pessoa tivesse ali com um treinamento de 1 a 1, um treinamento com uma pessoa que conhece a linguagem de lidar com esse tipo de situação, que já esteve do outro lado da mesa remediando as coisas e já viu muitas vezes que resolver o problema começa com uma coisa simples, com pessoas bem treinadas. A gente muitas vezes lembra de locais que a gente é maltratado, mas por muitas vezes a gente compra, às vezes, em locais mais caros só porque as pessoas entendem daquilo que elas estão falando. A gente na TI, no nosso dia a dia, às vezes a gente não vai treinar a pessoa para atender melhor, porque isso às vezes é responsabilidade de outras áreas. Mas a gente treinar os nossos usuários, os nossos utilizadores, colaboradores, para que eles evitem clicar, para que eles entendam esse básico de segurança da aula 1, geram menos incidentes, geram menos carga para a TI, e a TI consegue focar nas outras coisas que ela é tão demandada hoje em dia. Então, aqui a gente salva tempo, aqui a gente melhora a maturidade e segurança da empresa como um todo, um investimento pequeno, que é muito mais barato do que o mais barato dos resgates de ransomware que uma empresa pode ter. Muito bom. Gomes, e quem quer comprar o Aula 1? Faz o quê? Para quem que é isso? É para todo mundo. É para o cara que tem 50 usuários na empresa, para o cara que tem 2.500 usuários, 5.000 usuários, 10.000 usuários, 30.000 usuários. Porque a gente consegue fornecer isso de várias formas. No formato Score, que você embute já no seu software de treinamentos interno, ou se você ainda não tem uma solução, a gente consegue entregar isso pronto para você começar, tanto com o Aula 1, como colocando outros treinamentos que você possa adquirir para as outras áreas da empresa dentro da plataforma. Então, assim, a gente consegue atender todo mundo que precisa desse tipo de treinamento, que são todas as empresas. Então, a gente atende do pequeno ao grande, fornecendo da maneira mais simples, da maneira mais avançada, para você conseguir ter esse treinamento de uma maneira fácil, rápida e funcional. Sensacional. Compre já. Não, eu tava vendo o material, né, vendo os vídeos, e realmente é um material extremamente educativo, vale muito a pena. E uma coisa que é interessante, né, Moisés, o material foi criado para ninguém conseguir gabaritar esse material. Conta pra gente aí como é que essa mecânica, como é que funciona, né, que além dos vídeos, de todos os módulos ali, tem uma série de questões para você realmente avaliar o nível de maturidade de cada um dos seus colaboradores que fizeram aquele treinamento, que é um treinamento contínuo, cíclico. A gente aula 1 na manhã, depois pode ser o aula 2 mais avançado e assim por diante, mas enfim, conta pra gente como é que é essa questão, como é que a gente consegue esse tipo de avaliação para ter um raio-x realmente de quais áreas ou quais pessoas conseguiram fazer aquele treinamento e passar nos testes ali realmente, que não são testes que dá para passar para o coleguinha via WhatsApp a resposta, que é algo que a gente sabe que acontece, né? Passa o gabarito e ainda causa prejuízo aí ainda maior, porque às vezes o cara nem foi lá, deu next e só para compliance, vamos dizer. Exatamente, para a gente não fazer o só para contrariar, né? A pessoa que faz a pessoa que assina o pacote, ela também recebe, junto com os materiais que são aulas curtas e bem focadas, parecendo da mesma forma que a gente está conversando com vocês aqui, parece que eu estou lidando diretamente com você. Você está comigo junto com esse momento. Então,
Além disso, a gente entrega para que você consiga avaliar se as pessoas estão realmente aprendendo, uma base de perguntas perguntas de múltipla escolha e respostas, isso embutido dentro do pacote, para que você possa avaliar se as pessoas realmente estão assistindo. Eu não estou falando aqui de 5 ou 10 perguntas, de que a pessoa tenta 30 vezes, monta o gabarito e ainda distribui para os colegas achando que ele é o bonzão, né? Pula todos os vídeos, vai direto para a prova que aqui você consegue. Então a base de perguntas ela é grande, justamente para que você... Porque a única forma de saber se algo é efetivo é testando. Então, isso a gente aprende em gestão de risco, isso a gente aprende em segurança e tudo mais. Se eu nunca testo alguma coisa, se eu não garanto se eu não testo, eu também não atesto, que é que aquilo foi assertivo. Então, a gente também entrega essa base de perguntas e respostas. E mais importante, como é uma coisa que foi feita recentemente, a gente está falando de uma coisa que foi preparada este ano, é uma coisa de 2023. Ali a gente tem situações muito cotidianas que normalmente nenhum outro treinamento de Security Awareness está preparado. Por exemplo, trabalhar em casa, trabalho remoto. E quando eu estou viajando, o que posso, o que devo ou não devo fazer? Porque lembra o seguinte, o objetivo da pessoa de pagar a conta é pagar a conta. O objetivo da pessoa de lançar informação é lançar informação. Se você não diz para ela que uma das formas mais simples de roubar dados é a pessoa conectar de forma insegura num Wi-Fi aberto de um aeroporto, de um hotel, e não se muita gente faz e conecta, às vezes. Gente. E muita gente faz, né? Eu vejo uma loucura que eu vejo em aeroporto, eu viajo pra caramba, eu vejo o pessoal conectando em lugar, em sistemas de empresa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não conecto o meu de jeito nenhum, em lugar nenhum, só conecto meu celular, eu vejo aquela galera fazendo aquilo, fui desesperado. E aí você pega, se a sua pessoa, se o seu pessoal que está viajando hoje, você vai lá, encripta esse dispositivo, faz isso, faz aquilo, mas é a mesma coisa que você chegar para o cara, colocar pneu de chuva, colocar mata-cachorro na frente do carro, fazer isso, fazer aquilo, mas bota um foguete atrás do carro para o cara ir a 800 por hora. Se você não diz para ele qual é o caminho seguro, qualquer caminho é seguro. É a mesma coisa que dizer que tudo é urgente. Se você diz que tudo é urgente, nada é urgente. Então, a gente aborda situações que estão muito no dia a dia. O cara que usa transporte público, o cara que viaja de avião, o cara que trabalha viajando, o cara que trabalha remoto a partir de casa, o cara que vai para o escritório de vez em quando. Então, são situações. A gente aborda essas situações dentro do treinamento e prepara o treinamento para que ele seja efetivo. Essa diferença de todos os outros treinamentos que eu já fui obrigado a fazer, e muitos deles eu pulei, vários deles eu gabaritei, justamente porque eu não aguentava mais isso. Eu falei assim, caramba, a gente consegue fazer um negócio diferente e ser efetivo. E foi por isso que a gente preparou o Aula 1, para ser uma coisa diferente, para ser efetivo e elevar a maturidade da segurança. Mais importante, para a galera de TI que está ouvindo a gente, paz. Dá paz para a gente. Reduzir a quantidade de incidentes, reduzir a quantidade de eventos de segurança, para que a gente possa ter fôlego para continuar lidando com o dia a dia. Sabe Deus qual vai ser a próxima coisa que esse povo vai ligar na rede. E a gente vai ser responsável também, né? E se a gente tem a alternativa de reduzir a carga, é muito bacana, Moisés. O Moisés tem todo esse histórico, né? E nós também de TI aqui de muitos anos, a gente nós temos empatia por você, profissional de TI, sabemos o desafio que é do dia a dia, você empresário que está ouvindo a gente, até vocês, de repente você é funcionário de uma empresa e pensa, caramba, seria bom ter isso aqui, né? Recomenda esse treinamento para sua empresa, porque surgiu realmente um sentimento empático, né? Essa empatia de, caramba, precisamos de um produto bom no mercado, que realmente atenda essas necessidades, que realmente converse, realmente consiga treinar, fazer diferença lá na ponta. E como diria o Coringa, né? Se você é bom em alguma coisa, nunca faça de graça, né? Estamos vendendo esse treinamento para vocês. Então, eu estou tentando me vender uma coisa, estamos sim, e compre, que é muito bom. Como diria o Bottini, compre. Não, e assim, você quiser mais informação, o link vai estar na descrição desse episódio, tanto o link como o e-mail para entrar em contato a respeito do Aula 1. A gente tem certeza
que esse produto pode ajudar ao departamento de segurança da sua empresa, pode ajudar o departamento de compliance da sua empresa, pode ajudar o departamento de RH da sua empresa. Ou seja, ela é algo que realmente vem aí para agregar e, quem sabe, auxiliar aí para você diminuir os riscos, né? Que nem que a gente fala que zerar os riscos é impossível, mas diminuir bem os riscos com relação ao BIOS, que é o bicho ignorante operando o sistema, né? Que a gente prometeu lá atrás. Finalmente revelado. Mas só é ignorante, revelado foi o que é o BIOS, mas só é ignorante porque não tinha o aula 1, não tem algo aí que realmente seja cativante, que use uma linguagem como o Moisés sempre utiliza, que é extremamente didática, que é algo que utiliza exemplos do dia a dia, para lidar com o usuário que não está acostumado a falar de PCI, de qualquer sopa de letrinha que a gente vai utilizar aqui. Então, isso aí é o objetivo do aula 1. É uma carência que a gente tem observado desde o início da pandemia. A gente falou, pô, cara, mas a gente faz isso, e olha que é uma carência nossa aqui da C Software, né? Então, assim, a gente, a partir dessa carência, a gente falou, pô, a gente precisa disponibilizar isso pro resto do público, que a gente tem certeza que vai ter uma aceitação bem grande. É isso aí. E mais, quem contrata o Aula 1, né? Você tem o Aula 1 na sua empresa, vou te dizer uma coisa. Na eventualidade de ser multado pela LGPD, você tem desconto na multa, viu? É verdade, né, cara? Garantido. Você lembrou uma coisa bacana, né? O Arthur estava aqui com a gente. O Arthur Sabac esteve com a gente aqui no episódio 136 do Pod Café da TI, que a gente falou justamente sobre a questão aí de dosimetria, questão de aplicação de multas. Uma das coisas que ele falou, que além, é claro, de você ter todas as soluções, é a questão de atenuância, né, dessa multa. Então, se você treinou, se você mostrou ali que a gente identificou, fez o forense, que o Gomes foi o cara que clicou naquele determinado link ali sem querer, mas que o Gomes tinha passado, que a empresa tinha dado aquele treinamento devido para o Gomes tinha passado, tinha feito todos os testes, é atenuante, aquilo lá pode evitar, às vezes, até uma multa, ou pode simplesmente falar, pô, cara, a empresa fez tudo no alcance dela, já tinha sistema de gestão de endpoint, tinha antivírus, tinha uma série de coisas para evitar, deu treinamento, mas mesmo assim o erro humano ainda existiu. Então, isso é fundamental e é algo que vai agregar valor aí para a questão de compliance e para a questão que pode pesar no bolso. Muito bem lembrado, Mr. Anderson. Porque errar é humano, humanos vão errar, fato. Mas, cara, você tem atenuação de multa, você realmente vai ter desconto na sua multa, eventual multa, se você tiver o aula 1. Tá? Isso é muito bacana, isso realmente conta a favor aí do seu lado. Então, mais um motivo seguinte, para você adquirir. As pessoas na empresa, elas acontecem de pessoas saírem, pessoas entrarem. Por mais que você consiga fazer um trabalho legal, juntar as pessoas, treinar, a própria rotatividade das pessoas, ela tira às vezes, o seu foco do dia a dia e você não consegue acompanhar. Então, hoje eu não recebo muitos e-mails, eu não recebo muitas tentativas de phishing, ou essas tentativas de ataque não acontecem. Hoje, em segurança, a gente sempre diz, não é se, é quando. A sua empresa, se ela não for ainda, ela será alvo de ransomware. Porque hoje em dia existe ransomware as a service. Você chega na Dark Web, na Deep Web, e compra um ataque de ransomware em determinada empresa e ainda divide os lucros com o atacante. Isso é um negócio, isso é um business. A gente se prepara com outras ferramentas, com tecnologia, vira um nicho do avesso para colocar tudo para funcionar. Mas, gente, 70% de todas as ameaças de segurança começam na mão do nosso usuário, do nosso colaborador de dentro. A maior parte está ali. Vamos investir nisso porque é sucesso. É garantia de redução e garantia de maturidade de segurança. Muito bom! E lembrando que o Aula 1 ele não é só um treinamento, ele é um abraço quentinho, ele é um relacionamento. Ele fica ali um ano, né, assinatura anual, onde todos os funcionários vão poder passar por esse treinamento 1, 2, 3 vezes, de acordo com o seu programa, e também receber atualizações, porque segurança é algo vivo, algo orgânico, que não para de se complicar a cada dia, então você tem que continuar ali vivendo as atualizações. E não adianta ter uma frota de carros com 100 funcionários que não sabem dirigir, não é assim, Moisés? É isso aí. Muitas vezes a gente investe pra caramba em
tecnologia investe em várias camadas de segurança, só que investir nessa camada gente, né, para que a gente não tenha BIOS no nosso ambiente, mas tenha gente que trabalhe junto com a gente, que alerte a gente quando as coisas estão acontecendo, é sucesso. E isso vai trazer resultado, reduz o nosso over, deixa a empresa trabalhando, garante um ambiente seguro, todo mundo feliz no final das contas. Então, acho que sem mais delongas, acho que a mensagem que está passada foi uma reflexão fera sobre o que é esse desafio, especialmente no aspecto humano, né? Porque assim, essa que é a questão, como mudar a cabeça de pessoas. Nós estamos aí em pleno revolução da inteligência artificial, né? E como é que a gente cuida da inteligência natural, né? Os desafios de mexer com as cabecinhas das pessoas, preparar as pessoas para o dia a dia, para o que vem, até para os novos desafios que a própria inteligência artificial está trazendo para nós. Aula 1 é o básico, é o movimento número 1. E eu deixo vocês agora com as considerações finais. Mas acho que você deixa para a gente aí de consideração final, valendo mandar, como eu dizia, como era o pessoal da turma da Xuxa lá, deixar abraço para o meu pai, para minha mãe e para você. Galera, eu queria deixar aqui meu agradecimento especial ao pessoal da C Software por essa parceria que a gente está levando em frente. Eu sempre aprendi, tive muita gente que me ajudou na minha carreira, sempre me disseram o seguinte: leva essa mensagem adiante. E esse nosso produto, isso que a gente está fazendo em conjunto aqui, também é levar essa mensagem adiante. A gente não é filho rico que herdou muita coisa boa, mas a nossa importância é grande como profissionais, mesmo crise, mesmo momento difícil, a gente vai passar por essa, vai sair do outro lado e vai ser sucesso. Então vamos continuar junto, vamos aprender junto que o sucesso é nosso, garantido. Sensacional. Meus amigos, muitíssimo obrigado novamente aí pela parceria, por ter topado esse desafio, por ter idealizado esse desafio a partir aí de um vídeo que viralizou do nosso podcast ali no TikTok, né? Alguns milhões realmente de episódios, o link vai estar também aqui na descrição do episódio, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Muitíssimo obrigado e até a próxima, pessoal. Chega junto.